Olá, amores, sejam bem-vindos a mais um Quilômetro Vida. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com uma profissional brilhante. Ela dedicou sua vida à saúde da mulher e adolescência com uma trajetória marcada por coragem, pesquisa e compromisso com a igualdade. E eu, pessoalmente, posso dizer, é a minha médica da vida, porque ela me acompanha há muitos anos e já percorreu vários quilômetros da minha vida do meu ladinho de mãos dadas. É ela que eu recebo com todo o amor, que é a ginecologista obstetra, a doutora Albertina Duarte Takeuchi, a minha médica. Bem-vinda, amor. E eu quero dizer que a Sula é a minha querida. Vocês sabem que eu posso falar isso tranquilamente. Ela é a única, eu sou médica de muitas artistas, com essa confiança e obrigada. Mas, quando ela vai no consultório, todo mundo diz, ela é mais bonita pessoalmente do que maquiada. Aí, eu lembro de uma vez, né, você lembra, teve o marido de uma paciente que ficou falando tanto da consulta que eu falei, ai, agora eu vou apanhar aqui. Porque no primeiro momento eu falei, ela é bonita mesmo. Aí esse marido falava assim, mas ela é muito natural, ela é muito simpática. Eu falei, agora vai apanhar ele e eu, né? Imagina. Gente, e é sempre um privilégio, né? A doutora Albertina, ela é extremamente diferenciada em tudo e toda a sua trajetória, né? Mas eu quero que você conte pra gente, assim, do comecinho, por que você escolheu a ginecologia? Nossa, que pergunta ótima. Eu fui monitora de neurologia quando eu estava no primeiro e no segundo ano. Aí eu dizia assim, dava tudo certinho, porque você fazia o diagnóstico, sabia o que não mexia, tudo, mas não dava para tratar. Aí quando eu estava no terceiro ano da faculdade, um amigo do meu namorado na época falou assim para mim, você quer ir lá na maternidade de São Paulo, ver um parto? Eu estava no terceiro ano. Aí teve um jogo, e aí eles me deixaram praticamente sozinha ali com... No parto? Era, e eu nunca tinha feito parto, né? Aí eu falei, força, filha, força, força. Aí ela ia fazendo força, eu falei, agora esse neném vai cair da minha mão, né? Esse neném. Aí eu peguei assim, bem forte, perto do meu colo, né? Aí eles chegaram. Aí eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Porque a paciente olhava para mim e falava assim, nossa, quanto carinho. Eu olhava bem para ela e falava assim, me acompanha. Eu fazia força igual ela. Eu falei, vou fazer xixi aqui. Foi assim? Foi assim. E a partir daí, eu nunca descobriu o seu propósito de vida. Nossa, era. E assim... Eu adoro fazer parto, já fiz mais de 20 mil partos. E assim, eu sei que algum dia eu não vou deixar de fazer, eu vou deixar de fazer parto por causa da idade e tudo. Mas é um momento porque o neném olha para você, ele olha, ele fala. Eu digo, bem-vindo, ele olha assim. Você fala bem-vindo? Bem-vindo sempre, bem-vindo ou bem-vinda. Que graça. Então, antigamente não tinha ultrassom, né? Então eu falava, e sabe, Sula, que passa um tempo, 3 meses, 4 meses, e eu falo, bem-vindo, bem-vinda. Eles olham assim. Então, acho que alguma coisa fica... Registrou, né? Que lindo! Não sabia. Aliás, eu não sabia nem desse começo. Você já contou isso em outras entrevistas? Nunca. Ninguém Gente, perguntou. Olha, nunca ninguém esse perguntou. podcast tem um temperinho especial, porque estão revelando coisas aqui que não revelaram ainda em outras entrevistas. Ninguém perguntou para mim, ninguém. Que legal! Olha que privilégio. Agora, outra pergunta, porque eu gosto de fuçar lá no comecinho. Você veio de Portugal. Não é isso? E você veio num momento político, você veio numa situação diferenciada, foi isso? Foi. O que aconteceu? Porque era assim, todo mundo que estava, nenhuma mulher podia estudar mais do 4º ano. Então tinha que estudar até o 3º ano, depois sair da faculdade. Lá em Portugal? Lá em Portugal. Sair da faculdade, sair da escola. Da escola. Não podia nem fazer o 4º ano. A minha mãe, coitada, não estudou, várias primas minhas não estudaram, da minha idade, e eu, metida, entrei muito cedo. Aí quando chegou que era para eu sair, eu escrevi uma carta para o meu avô. Aí disse assim, olha, eu quero ir para o Brasil.
está acontecendo uma coisa muito séria, quero ir para o Brasil. Aí meu avô, que já morava no Brasil, pensou que a minha mãe estava doente. E mandou uma carta de chamada, que naquele tempo era difícil, tinha que arrumar emprego, é muito mais do que green card, tinha que ir. E a gente veio de navio. Aí, quando a minha mãe recebeu isso, achou que meu avô estava doente. Aí nós viemos para cá, porque ela achava que estava doente. Ele achou que ela estava doente e ela também achou que ele estava doente, e na verdade foi só um desejo seu. Foi só um desejo. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu lembro em Santos, eu sentada numa mala, porque naquele tempo a mala era de madeira, era uma arca. A minha mãe dizia assim, mato-te! Portuguesa, vão te matar! E eu comecei a correr pelo porto, porque minha mãe ia me matar mesmo. Porque não tinha essa situação, vamos dizer, emergencial para você vir. Então, e claro, mas deu certo. Claro que meu pai aceitou, porque muitos irmãos dele já tinham ido para a guerra, e de Angola, de Moçambique. Um primo meu perdeu um olho na guerra, e era um olho azul muito lindo. Aí as pessoas falavam, Fernando, por que você não põe um olho de vidro? Ele falou, porque o pior foi este que está e o que viu. Entendeu? Sim. O que ele viu foi pior do que ele ter perdido um olho. Então eu fiquei aqui. Aí ganhei bolsa, eu estava na frente, porque lá em Portugal tinha contas, tinha tudo, né? Então eu tive que voltar para o primeiro ano, mas aí eu chorava, porque eu já tinha feito. Aí era aquele tempo que todo mundo, sabe, ficava, era no interior de São Paulo, então primeiro, segundo, terceiro e quarto, era tudo junto. Então eu estava no primeiro, mas eu fazia as contas do quarto. Aí eu mudaram, porque fiquei inconveniente. Aceleradinha, né, doutora? Aceleradinha. Segundo a minha mãe, eu agora sou japonesa, mas você imagina como é que eu era naquele tempo. Eu pulava, subia na mangueira, porque eu queria comer manga. Então, foi um outro país que me acolheu. Que delícia! E que bom que ela veio para o Brasil, gente. Que privilégio para todas nós, porque aqui você construiu uma história. Né? Não seria médica se eu não fosse. Você não seria médica? Não, porque eu era filha de. Olha, a minha família trabalhava com construção, a minha mãe estava na agricultura. Ninguém da minha família fez faculdade. Só os meus primos segundos, que agora são advogados, fizeram enfermagem. Não tem nenhum médico do meu lado, da minha família, a não ser minhas duas irmãs que vieram para cá. E quando eu vou para Coimbra, aí alguém fala, já não falas a nossa língua, né? Porque perdeu o sotaque, né? Não, porque era bullying, né? Imagina o que... E também ninguém entendia o que eu falava. Estás a falar, que não tem gerúndio. Então eu fui perdendo o sotaque, porque era um bullying. Eu não sabia o que era bullying, mas era bullying. Ninguém falava que isso era bullying também, nada, né? Não tinha isso. Mas riam. E aí foi isso. Aí, quando eu vou para Portugal, aí eu já dei muitas vezes aula em Coimbra, e aí eu falo, já não falo a vossa língua, porque o Brasil deu voz a mim. Olha, é verdade. Por falar nisso, que o Brasil deu voz a você foi fundamental na implantação também de políticas públicas, não é isso? Conta um pouco sobre isso, né? Dá mais detalhes. Olha, em 1975, o Ano Internacional da Mulher, eu estava recém-formada. E aí eu soube que a ONU estava fazendo o Ano Internacional da Mulher. Aí eu fiz uma pesquisa. Olha, hoje eu falo que ousadia. Chamei os meus professores, fiz uma pesquisa sem dinheiro, com 400 alunos, quer dizer, na verdade eram meus residentes. Sim. E aí a gente viu quantas mulheres faziam pré-natal, quantas não faziam, se tinha neném prematuro, se tinha grávida adolescente. Essa pesquisa foi importantíssima. Aí eu fui convidada para ir para os 10 anos da década da mulher, para a África, para apresentar a pesquisa. E a ONU também achou importantíssima a pesquisa. Aí eu comecei, é preciso fazer uma política que entenda a saúde da mulher. Que é o Programa de Assistência? Então, eu participei do PAISME, Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Mas o que eu fiquei mais feliz é que, como via
quanto por cento tinha de adolescentes e que os bebês nasciam prematuros e que elas não faziam pré-natal. Então, em 86, eu consegui começar um movimento que foi implantado em 87 da política de assistência à saúde da mulher, envolvendo meninos e meninas, porque eu falava... com um olhar, então, para adolescentes. Com horário para adolescentes. Os adolescentes iam até 20 anos, agora já vão até 24. Daqui a pouco você está esticando, eu estou vendo que você está esticando essa coisa da adolescência aí, não é isso? Agora era uma coisa nova, porque o primeiro posto foi lá no Glicério, que era um posto do INAMPS, e nunca meninos tinham feito roda, porque eles faziam roda para saber o que eles achavam. Aí todos eles falavam, eu nem sei se eu sou pai, eu nem pensei em ser pai. Aí você falou, olha, como é que essa menina vai ter esse namorado? Então, a roda de conversa foi uma ideia... Você foi fazendo roda de conversa para entender como eles pensavam, se comportavam, para poder... Porque, na verdade, acontece o quê? O adolescente começa a descobrir a vida sexual, se relacionam, acaba vindo a gravidez indesejada precoce, e aí depois como é que lida com isso? Fica sozinha. Então, naquela época, nos anos 90, aí comecei uma pesquisa que, por causa da outra pesquisa, eu ganhei uma pesquisa, foram vários países no mundo que concorreram, e eu ganhei, aí eu fiz uma pesquisa com 2.014 adolescentes de todas as classes sociais. E aí, olha que inédito, os adolescentes nos anos 90, 95 conheciam os métodos. Eles conheciam como é que usava tudo. Porém, entre conhecer e usar, tinha a barreira da autoestima, sim, da segurança. Então, a gente começou a trabalhar dizendo, não é informação, é insegurança. E aí mudou. O Brasil hoje reduziu, mas ainda tem taxas altíssimas, e São Paulo reduziu em 73% desde 98 a gravidez na adolescência. E por já isso, reduziu. Que 73. É uma taxa alta. E depois de 10 a 14, 64. Então, por conta disso, eu apresentei esse trabalho na Finlândia, em Portugal. Portugal foi o último. Olha só como a terra da gente. Teve Canadá, México, Argentina, Chile, mas Portugal foi o último. Eu falei, santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Mas a gente está falando, né, de São Paulo, de outros países, mas você também chegou aí a lugares onde havia, vamos dizer, vulnerabilidade, né? Muito. Você trabalhou o quê? Nas quilombolas? Em Angola, em Moçambique, com as mulheres quilombolas em registro, com os indígenas. Mas as indígenas foi ótimo. Eu tive que aprender. Você tem um outro aprendizado para trabalhar com indígena. E eles te ensinam muito também da cultura, né? Sula, eu tive que aprender umas 50 frases para eu pedir para o cacique. Aí eu estava esperando o cacique, veio um cacique pintado de óculos escuros. Eu falei, você está esperando... É muita informação para mim. Eu estava esperando um cocar, veio um cocar e óculos escuros. Aí eu comecei a trabalhar. E as indígenas me ensinaram muitas técnicas de relaxamento. Tinha uma pajé. É mesmo? Então, assim, por exemplo, pontos que depois... Relaxamento íntimo. Íntimo e para não ter dor. Por exemplo, elas ficam assim, sabe aquela posição de borboleta? Aquela posição tipo... Borboleta. Borboletinha? Assim, faz assim com as pernas e fazem levantamentos assim. E eu depois descobri que alguns pontos que elas usam são pontos da acupuntura chinesa. Olha isso. E elas me ensinaram uma coisa muito bonita. Eu falei assim, como é que vocês sabem que vai ganhar nenê? Vocês vão pela lua? Um falou, não. Todo mundo acha que é pela lua. Ela falou, nem sei qual é a lua. Aí eu falei, como é que você sabe? É assim, tem uma faixa preta aqui na barriga. Isso, a gente vê às vezes um risquinho preto, né, na barriga da gestante. Quando acaba, fica assim, a mesma de baixo e de cima, a mesma largura, é que o neném vai nascer. Aí ela me ensinou. Que máximo! Ela me ensinou, e eu falo sempre, mas é só quem é mais morena. Mas eu tenho algumas loirinhas que dá para ver. Dá para ver. Tá? Gente, é sempre... É um aprendizado atrás do outro, né, doutora? Isso eu nunca falei para ninguém, né? E quando elas viram ultrassom,
As quilombolas também. Quando elas viram ultrassom, você imagina. Na mente delas, tipo assim, como que assim, eu tô vendo o nenê que tá aqui dentro da minha barriga? Elas choravam. Você conseguiu, tipo assim, você conseguiu levar equipamento para poder fazer exame para elas? Tem um médico que era da Unisa, ali de Santo Amaro, um lindo, que depois morreu, não por causa disso, morreu por morte. E aí ele levou. E ele teve a coragem de trazer o ultrassom. E agora, para falar para o cacique que tinha que levar o ultrassom. Então, eu estudava, né? Tive uma professora de Guarani. É mesmo? Agora eu me esqueci muita coisa. Eu não pergunta não, que eu não lembro nada. Ai, que interessante. E elas olhavam assim. E foi uma coisa trágica, porque eu fiz o Papa Nicolau em muitas mulheres, e as mulheres tinham muito problema do colo do útero. Então, a gente fez uma ligação com a faculdade para tratar. E também acho que tem uma experiência muito boa, que era... Aí foram 1.000 pessoas, lá no Pontal do Paranapanema. Eu levei toda a minha família. Lá esses dias. Levei todo mundo. Levei meu filho, que é engenheiro, pesava e media os pacientes. Aí foi um monte de alunos. Aí teve uma roda de conversa que eu fiz. O que é ser mulher fria e o que é ser mulher quente. Epa, vamos descobrir agora. Aí, vai contar pra gente. As mulheres sem terra falavam assim, olha, é assim, pra gente ser quente. Aí chega o marido e fala assim, oi linda, como é que tá? Vamos ver a lua. E ela fala, eu ainda não fiz a comida. Não, eu te ajudo. Aí a gente começa a abraçar, nem come mais a comida. Essa é a quente. É a quente. E a fria? O que tem aqui? Eu não sei o que. Fica brava. Ela fala, esfria tudo. Aí eu comecei a falar, não tem mulher fria, tem mulher mal esquentada. Olha só, verdade, né? Doutor, isso é sabedoria. Eu tô com muito medo desse podcast, porque eu nunca falei tudo isso em nenhum outro lugar. Olha, eu tô arrancando com toda sutileza, coisas que ninguém revela. Coisa lá de baixo, né? Que delícia. Por falar nisso, né, teve algum desafio, alguma história que nesse percurso todo, porque são muitos anos e muitos lugares, né, que você passou, que você teve que, assim, passar por cima, de repente, de valores éticos, que você teve que arriscar sua segurança? Teve, assim, um caso que foi, assim, limítrofe, que você falou, meu Deus, e agora? Teve alguns, mas teve um que acho que eu vou contar assim. Eu estava no Hospital das Clínicas, chegou uma menina de 10 anos. Meu Deus. E ela estava com dor, ela estava de uniforme. E aí, todo mundo olhando, tal, eu estava no pronto-socorro, ela foi no banheiro. Aí eu falei, será que ela não está grávida? Aí eu fui. Aí peguei o neném no meio do cocô. Com 10 anos? Com 10 anos. E arrebentou tudo, né? Arrebentou. Aí a mãe, aí todo mundo falava para a mãe, a senhora é a avó, a mãe desmaiava. A senhora é a avó, a mãe desmaiava. Aí veio o pai da menina e falou, não é para costurar minha filha. Eu falei, eu vou costurar. E aí a gente ficou mais de 8 horas costurando porque arrebentou. E teve muitos casos de estupro, né? Esses casos eram muito difíceis, porque às vezes era o pai, às vezes era o tio, e eu falava, ela vai ficar internada. Hoje eu não teria tanta coragem. Ela vai ficar internada. Aí a menina falava, ai, que bom, doutora, porque se eu voltar para casa, meu padrasto, meu pai, meu avô, foi todas essas histórias. Vai continuar fazendo coisas que eu não quero comigo. E eu imagino que nesse período, era um período que não tem o que, vamos dizer, o suporte que tem hoje de, sei lá, ir numa delegacia da mulher. Não tinha, não tinha suporte, delegacia. Não tinha nada, né, na verdade. Eu, na verdade, tenho muito orgulho de ter feito o movimento de fazer, não fui eu que inaugurei, foi a doutora Rosa, a delegada Rosa, mas eu fui um momento de pedir delegacia 24 horas. Eu tive com ela esses dias, ela dá uma palestra incrível. É muito sábia, maravilhosa. Muito. E ela lembra quando a gente fez a inauguração da 24 horas.
foi assim, não tinha, as pessoas não entendiam o que era violência. Eu escrevi um capítulo sobre traumas e eu falava para o meu professor, ela não caiu na vassoura, porque a ideia era que caiu na vassoura, caiu em cima do muro. Eu falei, tem alguma coisa. Aí ele falava, ele gostava muito mesmo, falava, Albertina, você está fantasiando. Aí eu conseguia falar, né? E teve um outro caso, você lembra da rainha do táxi? Uma loira do táxi que assaltava todo mundo, era uma que assaltava. Como que era a história, para quem não conheceu? Assim? Ela era uma assaltante. Tá. Aí ela chegou no pronto-socorro, sangrando, algemada. Aí eu falei para os guardas, o senhor fica lá fora. Doutora, a senhora não pode fazer isso. Essa mulher vai matar a senhora. Eu falei, não, ela vai. Aí ela entrou. Ela olhou para mim e falou assim, sua branquinha, você não vai pôr a mão em mim? Eu vou pular daqui. Eu falei assim, se você pular daqui, você cai lá embaixo e é 5 andares, não está no térreo. Aí ela falou assim, só tem certeza? Tenho. Então vou deixar a senhora examinar, mas só não deixa os guardas, não. Você vai ficar aqui comigo até terminar meu plantão, que era às 7 horas da manhã. Aí ela ficou, ela passou a mão na minha mão, me beijou e contou por que ela tinha ido para assaltar os táxis, porque o companheiro estava preso e ela herdou essa herança do assalto. Aí começou toda uma história e ela, enfim. Aí quando ela saiu da prisão, ela foi me procurar. Olha isso. São muitas histórias, né, doutora? Como que você consegue conciliar, né? Eu sou paciente da doutora, sou amiga, enfim, conheço a história dela e que é muito curioso porque, assim, quem conhece, não só eu, né, tenho esse privilégio, mas muitas das apresentadoras de televisão, todo mundo conhece a doutora Albertina, né? As maiores apresentadoras do país, a doutora Albertina já deu entrevista para todas. E aí a gente fala assim, nossa, mas ela ainda atende de madrugada. Ai, ficou brava. Ela ainda atende de madrugada, né? Porque os horários da doutora, eu amo, porque é o melhor horário do mundo para artista, então a consulta é 1h da manhã, a gente pode depois que sair do teatro, tudo. É maravilhoso, não tem trânsito, mas a gente sabe que é atípico. Então, você consegue conciliar a vida, vamos dizer, da médica, a vida também da pesquisadora, essa vida que também atua politicamente, de uma certa forma, de vários programas sociais e tudo mais. E a gente fala, entre nós, quando a gente encontra as artistas todas que você cuida, né? E às vezes a gente fala de você, que horas que a doutora dorme? Porque a gente fica admirada, né? Porque fala assim, mas peraí, se ela vem aqui dar entrevista, ela veio de dia, ok. Mas aí depois, ligam, ela tem que sair para um parto. Mas aí depois ela passa para visitar, como já aconteceu comigo, para visitar a paciente que foi operada de madrugada. E aí? E a gente sabe também que tem esses trabalhos sociais, que tem toda a pesquisa, o estudo. Como você concilia tudo? Olha, eu acho que eu vou dar um recado que agora, na minha reflexão, eu digo, olha, eu procuro não fazer nada que eu não goste. Nada. Não vou em banco, né? Que eu detesto ir, né? Não vou. Eu gosto de ir do Ceasa, então eu vou comprar coisas, flores, tudo que eu gosto. Mas se você me falar no supermercado, antigamente não tinha como você fazer. Então tem coisas que eu não gosto. Eu não vou nem visitar gente que eu não gosto. Tá certo. Porque aí eu falo, meu tempo mental, eu fico lendo, eu leio jornais, eu leio, nunca vou num lugar sem maquiagem. Assim, claro que vou no hospital, mas quero que me maquiar. Acho que o mais difícil de tudo é ser mãe. É, né? Porque ser mãe e ser avó é uma loucura. Eu adoro ser avó. A avó é bom, né? A parte boa, a gente não tem que educar. Nada. O meu amigo fala, eu tenho um amigo muito engraçado, ele diz, ser mãe
é o trabalho e ser avó são as férias. Então, agora, medo, né? Que horas que eles chegavam. Mas eu era uma mãe atípica, então ia buscar os... na balada. Na balada, e as mães adoravam, porque você imagina, 3 da manhã eu saí do consultório, já paga. E aí, na balada, aí beijava todos. Beijava, não porque era boazinha, para ver se tinha droga, para ver se estava de fogo. E agora, ainda, essa semana que meu filho veio de Singapura, fez uma festa, ele está lá em Singapura, ele é engenheiro naval. E os meninos todos, tia, como você tá? Aí eles falavam, olha, aí a gente ia na balada, ela vinha buscar. E foi, assim, uma alegria. Aí a festa começou meio-dia, terminou às 2 da manhã, e eu estava lá, sentada. Aí que eu queria me despedir e tudo. Então, eu acho que o mais difícil da preocupação é ser mãe, porque você quer sempre o melhor para o filho. Então, quando eles ficam doentes, você tem medo de ser rejeitada, né? Você fala, o meu trabalho, imagina, eu já carreguei filho e filha para o congresso, eles olhavam assim no aeroporto, e eu falava, vamos junto. Comprava passagem e ia. A gente que trabalha... Você levava nos congressos? Levava no congresso. E aí, uma vez eu levei meu filho sem sapato, porque ele estava brincando. Aí ele entrou no avião sem sapato. Aí eu cheguei e fui no Chile. Aí eu comprei o sapato para ele. Olha. Gente, bastidores de uma médica. Olha que curioso. Mas a gente sabe quantas vezes você estava fazendo um programa com seu filho que possa estar doente, uma reunião da escola, e a culpa. Então, eu procuro não ter mais culpa. Eu tenho, mas assim, eu não vou me culpar, não vou me cobrar, vou só ter prazer. Não é bem assim, mas assim, acho que eu amo atender. Não é que é um trabalho. Nossa, são as histórias que as pessoas Eu amo ser atendida pela doutora Bettina, porque realmente é um dia especial, o dia que a gente vai no consultório da doutora. E eu lembro de tudo, né? Porque ela pergunta do filho, do cachorro, do papagaio, da orquídea. Ela pergunta de tudo, é muito bom. E assim, é um momento que a consulta, porque ir no médico às vezes é uma coisa tensa. Claro, você vai por exames de rotina, mas às vezes você vai por um desconforto, e aí você já está com uma preocupação, né? E aí, quando você chega que é um médico que te recebe de uma forma acolhedora, vamos dizer, como se você tivesse ido visitar um amigo, é diferente. Você sabe, principalmente Sula, no caso da mulher, né, doutora? Você sabe que eu sempre digo, ginecologia quer dizer o estudo da mulher, mas a mulher não é mulher de uma vagina, de seio, ela é muito mais. E a questão do climatério, a questão da menopausa, a questão de engravidar, né, de aquelas mulheres que não conseguem os ter hormônios mãe, que todo mundo fala, né? E aí, essa mulher que vem culpada, eu outro dia atendi uma mulher que ela veio a noite passada no meu consultório. Ela é uma cantora. E ela falou, Albertina, a minha xoxota tá piscando. Ela não respondia. E agora tá. Aí eu falei, o que você fez? Albertina, você não me avisou. Eu falei, eu avisei que ia ficar bem. E que depois eu não ia conseguir resolver. Mas o que você fez com ela pra... Então eu mandei fazer exercícios, dei lubrificantes, dei tudo. Aí ela falou assim, Albertina, passaram os calores? Ela falou, sim, mas o calor de baixo começou. Aí eu rio, eu falo, vamos arrumar um namorado. Aí ela falou, ai, Albertina, tá muito difícil. Tá então difícil, a grande queixa das mulheres é arrumar alguém. Porque não eu acho que esses homens não estão acostumados com as mulheres fortes. Eles foram muito enganados. Mas aqui, na verdade, o que eu vejo que tem acontecido, né? Essa mulher dessa geração, por exemplo, antigamente, a gente tem falado muito aqui, eu tenho trazido minhas amigas, né? Então tem a 40 a mais, tem a 50 a mais, tem a 60 a mais, e que elas estão demais, né? Vamos combinar. Ótimas. Elas estão demais. Ótimas. E aí, esse homem que está tendo que conviver com essas demais, porque não é nada a mais, é tudo demais, ele não está sabendo lidar com isso. Porque essas mulheres estão resolvidíssimas, sabem o que querem,
né? E, por exemplo, hoje não tem o tabu. Eu vou na médica, sim, porque eu preciso saber como lidar com esse hormônio, eu preciso saber como lidar com tudo isso. Quero ficar legal, se tem que fazer exercício, vou fazer exercício, tem que tomar remédio, vou tomar remédio, se tem, enfim, ela tá se cuidando. E aí ela fica zerada como a sua paciente, zerou. E aí, quando chega, ele não sabe lidar com todas as outras situações, né? E é mulher que chega para mim, Sula, e fala, quero fazer o laser. Porque o laser é igual o laser da pele, o laser da vagina fica bonito, fica cor-de-rosa. Gente. Porque com os 50 a mais, vai ficando meio murchinho. Aí quando eu falo, às vezes... Esse podcast vai, bombar. Aí esse episódio. Eu mostro a foto e falo, ai, doutora, como tá feio. Aí eu começo a mostrar, olha como ficou, porque fica mais lubrificado. Vira um botãozinho de rosa. É como se fosse uma boca que você faz, que você coloca ácido hialurônico. Aí eu falei, já tá lindo. Ai, tá mesmo. Aí ela perde o medo e vai ter relação. E também a autoestima, é tudo incluído, né? Um pacote. Você anda na rua e fala, eu tô bem em cima e embaixo, eu tô bem. Aí, e elas me contam depois. Às vezes, o companheiro que ele usa a desculpa, dói muito, é muito apertada, não dá para entrar e tudo. Mas quando ela fica ótima, ela fala, pode ir. Aí o cara quase morre, né? Gente, tá ficando quente o negócio. Agora, hoje, quais são os maiores desafios, na sua opinião, que a saúde feminina, a gente está falando aqui, e que são assuntos que acontecem mesmo, mas os maiores desafios hoje na saúde feminina do Brasil? Olha, primeiro, a gente está muito vulnerável em muitos aspectos. Por exemplo, como eu falaria em Coimbra agora, né? Muito. Então, primeiro, a gravidez na adolescência, que é altíssima. Então, aumentou de anos para cá? Não, diminuiu. São Paulo ajudou muito, porque 73%. A gente conseguiu diminuir 100 mil meninas de 98 até agora, mas o Nordeste e o Norte ainda são maiores dos países mais pobres. Nós temos a mortalidade das mulheres, as mulheres que morrem porque dão à luz. Muito? Muito. A principal causa é a eclâmpsia, quer dizer, a pressão aumenta, você tem problemas, então corre risco para o neném e para a mãe. Morrer por hemorragia e infecção. Só para você ter ideia, no Brasil, a cada 1.000 crianças, 2.000 crianças que nascem, 2.000, uma mãe morre. Quer dizer, então, 1990... A gente não faz ideia, né? Não, uma mãe, quer dizer, então ficam 1999 com a mãe e uma sem mãe. É absurdo. Tem índices parecidos com o da África. Então, isso. Câncer de colo do útero. Gente, não é possível alguém morrer. Nós temos o Papa Nicolau. Dá para fazer. É um exame baratíssimo. Então, fazendo todo ano. Tem a vacina do HPV, que as meninas podem tomar, mas todas as mulheres podem tomar em qualquer época. Só que os anticorpos são mais do que de 11, 9 a 15 são maiores. Os homens devem tomar a vacina do HPV. Homem pode tomar. Deve tomar. Porque ele passa para a mulher e ela é uma parceira, ele é um reservatório. Teve muito caso, aumentando o caso de sífilis. Então, tá aumentando? Aumentando. E a mulher tem medo de exigir qualquer coisa, né? É difícil para ela falar, sem camisinha não tenho relações. Ainda existe, ainda existe. Estamos já praticamente quase em 2026 e ainda essa mulher empoderada, essa mulher tem isso, medo, aquilo, tem medo. Não tem a coragem ainda de falar, eu quero que use preservativo. E se ele falar, eu não tenho prazer com preservativo, aí ela fica muito mal. Outro risco que é o câncer de mama. Não é possível 66 mil novos casos e 20 mil morrerem. A ideia era 66, 10%. Menos de 10% morrer. Sim. E nós temos praticamente 30% que morrem, porque o diagnóstico está tardio. As mulheres morrerem de problema cardiovascular.
cardiovascular, porque ela já tem problema de pressão alta e não foram diagnosticadas. E uma coisa nova é a saúde mental. Muitas mulheres com depressão, e o suicídio entre mulheres aumentarem, principalmente mulheres com 60 a mais. Então, eu acho que isso é tão fácil, e eu faço esse apelo, eu acho que é muito fácil resolver. Doutora, na sua visão hoje, quais são os maiores desafios com relação aí à saúde feminina no Brasil? Veja, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema do mundo. Sim. Né? Eu tenho muito orgulho, porque eu ganhei um prêmio, inclusive, porque eu ajudei a desenhar o SUS, com mais de 400 pessoas do Brasil todo. Então, veja bem, não é possível nós termos gravidez na adolescência, que parece, alguns lugares do Brasil, parece igual os países mais pobres do mundo. São Paulo... Ainda temos muito. Temos muito. Roraima, por exemplo, é mais do que o Equador, é mais do que a Colômbia, o índice de gravidez. Sim. Claro que os países, as cidades de baixo, né, do sul e do sudeste, puxam para baixo esse indicador, mas é muito alto. Então, acho super importante você reduzir. A cada 23 adolescentes, uma se torna mãe. Quer dizer, e nós temos... Ainda é um número preocupante. Muito preocupante, muito desigual. Né? Nós temos a cada meia hora uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe. Em São Paulo é uma a cada 5 horas, mas ainda uma a cada 5 horas? Mas uma a cada 5 horas. No Brasil, uma a cada meia hora. Não é que engravida, se torna mãe, o bebê nasce. Nasce um bebê. Então, imagina uma cidade com tantas crianças. Com tantas crianças gerando crianças. Quer dizer, então isso é uma desigualdade total. Uma outra coisa é quanto que você tem risco para ser mãe. Então, por exemplo, o Brasil ele tem uma mortalidade materna parecida com a África. Então, a cada 2.000 crianças que nascem, uma mãe morre. Isso é uma guerra. Então, se você pensar que nós temos 1.300 mulheres que morrem durante o ano que deram à luz, ou pós-parto, por infecção, por hemorragia e por eclâmpsia, sabe, como pesquisadora, eu fico muito assustada. Uma outra coisa que me deixa muito machucada é o fato de você ter a incidência de câncer de colo de útero. Ainda. Não é para ter. Nós não temos que ter 6.000 mortes. 6.000 mortes. É alarmante. Por ano dos casos de câncer. Quando você tem Papa Nicolau, quando você tem vacina. Então, eu penso, no meu consultório, ninguém morreu de câncer de colo. Graças a Deus. Então, por que eu tenho que atender em outros lugares onde o câncer já veio avançado, né? Outra coisa, câncer de mama, 66, 67 mil casos novos de mama por ano. Aí, se você pensar, 10% é o previsto, quer dizer, 6.000, mas nós temos 22.000 que morrem. Então, é fora da previsão, né? Fora da previsão total, né? E as mulheres que têm problema cardíaco, problema de pressão alta, as mulheres que estão com depressão, porque agora a saúde mental é muito grande. Depressão, tentativa de suicídio. E que também essa coisa da saúde mental, inclusive, depois acaba afetando até a outra parte. Não, né? a parte vai da vida. No organismo. Ela não vai mais trabalhar ou fica violenta com os filhos ou com o entorno. Então, eu me lembro que num congresso eu apresentei, eu precisaria ver de novo, 105 mil mulheres morrem no ano no Brasil por mortes que podem ser evitáveis. Quer dizer, é uma guerra. É uma guerra. Uma cidade que morre de mulheres. São números altos em tudo, todos os dados, né? Em todos os dados, né? Então, eu acho que você pode morrer quando você não tem câncer de pâncreas, você não tem ainda uma forma. Mas quando você tem para o câncer de mama, o diagnóstico precoce... Todas as campanhas que são feitas, todo o diagnóstico... Enfim,
né? Eu não digo que nenhuma mulher, mas não é para ser 66 mil e 22 mil morrerem, 1/3. Eu, como ginecologista, fico revoltada. E com relação às campanhas, né? Você acha que essas campanhas de internet, as campanhas em geral, que você já participou de várias, elas contribuíram realmente para ajudar? Contribui para a mulher ter consciência de que ela, por exemplo, a menopausa agora, está todo mundo falando da menopausa. Eu estou muito feliz, porque as mulheres já estão dizendo, eu não sou culpada, eu sou vítima, né? Então, claro, mas ainda falta mais. Por exemplo, o uso do preservativo nós largamos um pouco de fazer. Então, está voltando a incidência de HIV, incidência de HPV. E você acha que deixou de fazer por quê? Porque acho que chega num momento que as pessoas pensam que já deu, sabem tudo. Liberou geral. E talvez na próxima vez a gente tenha que fazer com outras formas. Por exemplo, uma campanha que dá muito certo para os adolescentes é não ficar falando, você vai ter isso. É dizer, usa a camisinha como uma prova de carinho, dá mais prazer. Porque aí não tem tanto contato pele-pele. Porque se você mostra a doença para o adolescente, tá nem aí. Não tá nem aí. Então, eu acho que não dá para ter fila de espera para mioma, para nódulo de mama. Você sabe que, por exemplo, fila de espera de catarata está diminuindo, porque tem várias campanhas. Então, eu acho que deveria se fazer um mutirão. Nós temos muitas faculdades de medicina. Isso seria um aprendizado para os alunos, 5º, 6º ano. Eu me disponho, que eu já me dispus. Imagina, sábado e domingo, numa universidade, você abrir e zerar a fila. Esse é meu sonho. Olha, gente, essa doutora é incrível, porque ela, com tudo que ela já doou, né, para a sociedade, e está sempre com uma ideia nova, sempre com disposição para fazer algo a mais, e isso não tem preço, né? Olhando para trás, vendo toda a sua contribuição, né, para a ginecologia e para as políticas públicas, como que você define o seu legado? Eu defino que eu fiz o que eu podia. Mas hoje, talvez eu quisesse fazer mais ainda. Não fez o que queria, tudo o que queria, só o que podia. Não, eu acho que hoje eu mexeria mais com todos os políticos, né? Assim, acho que hoje faltou uma mídia que, claro, todos os jornalistas me apoiaram, tudo. Sempre, a mídia sempre abriu as portas. Acho que hoje eu seria um pouco mais objetiva, assim, centraria e mais ousada ainda, porque você é ousada. Acho que mais ousada não dava. É isso que não dava. Não dá. Não, mas ousada não ia dar. Não ia dar. Você usou toda, mas você sabe que fez toda a diferença, porque foi a sua ousadia que deu voz para muitas mulheres, não é? Foi a sua ousadia que abriu portas para que essas campanhas todas fossem feitas. A sua ousadia de repente, de ir lá no meio das indígenas, porque precisa disso, precisava ter uma que se propôs aí, né? Eu fiz tantas coisas que eu acho que às vezes eu falo assim, alguém me encontra e fala, eu fui, teve um programa Parceiros do Futuro, eu abri sábado e domingo as escolas e treinei pessoas para atenderem. Aí eu faço grupo de mães no Hospital das Clínicas, as mães e os pais acompanhando, numa escola, né? Então hoje, com tantos lugares para o centro de adolescente que atendem e tudo, já abri espaços para cadeirantes. Então, eu acho que ousadia não faltou. Eu tenho até medo, às vezes, eu falo assim, olha... Aí, às vezes, meus filhos falam, mãe, você não precisa provar mais nada. Você fez... Não. A minha neta diz bem, enquanto eu estiver viva, eu não vou me aposentar. Tá certíssima. E qual a mensagem, então, que você manda para os jovens profissionais, como você, e para as mulheres também, porque, querendo ou não, você é uma referência para profissionais mulheres também, e para o jovem em geral que tem o sonho da medicina? Qual a mensagem que você deixa? Primeiro, você tem que gostar. Acho que medicina é como música. Quer dizer, você tem que gostar, depois você vai na escola, você potencializa esse dom. Mas sem gostar, não tem nada que possa fazer você, né,
escondida, conseguir. Você vai ser sempre uma farsa. Então tem que gostar. Segundo, estudar. Eu estudo todos os dias. Ainda estuda todos os dias. O meu neto até falou, quando ele tinha uns 4 anos, vó, você só estuda, você nunca passa de ano. Adorei essa parte. Ele achava. Aí, eu acho que tem que estudar. Segundo, terceiro, você tem que olhar no olho do paciente. Verdade. Tem que chamar pelo nome. Se você não souber, põe na palma da mão. E não é ficha que a pessoa falando e você vai escrevendo. Não, tem que ter uma ficha no coração. Ai, que linda. Tem que saber. Ela é isso tudo, gente. E aí olhar no rosto, sabe? Tomar cuidado com a doença das palavras. Você não vai dar uma aula para adolescente ou para mulher, mesmo que tenha câncer. Você vai dizer, esse diagnóstico está assim, nós vamos todos lutar para que você consiga. Ontem uma mulher que está com câncer me ligou, que eu vou vê-la sábado, não é a minha especialidade, e ela ligou e falou assim, ai, Albertina, tão bom falar com você, tão bom. Aí eu vou lá vê-la sábado, ela sabe, para ficar com ela, e ela fala, olha, mesmo que dê tudo errado, eu estou tendo esperança. Então, eu acho que tem que ser isso. Muito difícil para a mulher. Você tem que ter um companheiro que respeite a sua decisão. Então, se você tiver um marido que fale que hora você vai voltar, por que você está dando plantão, ter chilique porque você está no meio de homens, não vai dar certo. E assim, sabe? Quem pensa em ganhar dinheiro, não ganha dinheiro. Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter mais bens do que eu imaginaria que ter. Eu sou uma mulher imigrante de Portugal, mas eu acho que nunca pensei que eu ia chegar onde eu cheguei. Mas, por outro lado, eu acho que culpa e cobrança atrapalham tudo. Então, se você tiver culpa em relação a educação dos filhos, eu tive, né? Hoje eu falo, em vez de escrever tantos livros, escrevia menos e ficava mais com eles. Mas não dava. O tempo é um tempo que a gente faz. Mas eu vejo que, na verdade, isso aí hoje tem... a gente até... Toda mãe tem uma culpinha de leve ou um pouco mais pesada. Hoje tá menos. É, um pouco mais pesada, mas eu tenho certeza que hoje, quando os seus filhos, seus netos, aí quando olha o legado mesmo, a história e a importância que você teve para a sociedade, eles mesmo devem falar assim, valeu cada minuto da ausência dela. Por quê? Porque é muito maior do que isso, né? Você sabe que eu tenho uma história com meu filho, e você conhece, né? E a minha maior preocupação com essa coisa, porque o artista é muito parecido com o médico, né? A gente não tem fica horário. muito ausente. E meu maior medo era ele chegar e me cobrar, tipo assim, nossa mãe, você é diferente das outras mães, né? E aí teve um período da minha vida que você estava mais perto e conhece, que eu pude ficar mais perto. Eu tinha largado minha carreira, fui me dedicar para minha vida particular, para minha vida sentimental, e fiquei mais perto do meu filho. E aí foi um período que eu levava ele... Aí falei, agora eu vou levar ele para o inglês, agora eu vou levar na escola, agora eu vou ficar perto. Enfim, comecei a fazer isso. Eu acho que eu sufoquei meu filho, porque um dia eu toda felizona, levando, e eu ia até a pé, levei ele para o inglês. Chegava na porta da escola, fazia o que eu nunca fiz, comprei um pacote de pipoca, adoro aquelas pipoca vermelhas. Ah, eu também. E ficava na porta, comendo pipoca, esperando ele sair. Aí teve um dia que ele virou, mãe, por que você não é igual às outras mães? Eu falei, a pergunta que eu não queria ouvir, né? Mas eu ouvi justo na época que eu estava sendo mais aquela dedicada. Mãe que eu achava que eu tinha que ser. Eu olhei para ele e falei, espere. Ele falou, mãe, você não trabalha. Aí eu falei assim, cara, eu passei uma vida viajando, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Acho que não fiquei 2 anos, não, Bertina. Não fiquei nem 2 anos. Não, foi 1 ano e 3 meses. Não fiquei e nesse curto espaço ele me cobrou porque eu não trabalhava. E esses dias eu tive o prazer de ouvir ele falar assim, mãe,
você não para, né, mãe? Você é demais. E aí, de vez em quando, ele grava uma entrevista, outra elogiando, falando que eu isso. Então, assim, às vezes a culpa é só nossa. É só nossa. A culpa é só nossa. Então, amiga, fique em paz. Olha, porque a sua história é maravilhosa. Uma vez o meu filho falou assim, minha filha, mãe, tem uma festa na escola. Você, os amigos, naquele tempo as pessoas não trabalhavam, né, no meu tempo. Aí, vão fazer bolo. Você sabe fazer bolo? E eu peguei e falei, vou aprender. Vou lá numa padaria, vou não sei onde. Aí eu falei, não vou aprender. Aí eu falei, a mãe não sabe fazer bolo, mas vai comprar o melhor bolo que eu puder com o dinheiro que ela ganha. Aí comprei um bolão de chocolate. E aí todo mundo disse, como a sua mãe fez? O meu filho falou, não, ela ganhou no hospital. Tipo, que eu trabalhei, né? Isso. É isso, mas é coisa que a gente que tem que aprender, tá vendo? Porque depois que meu filho falou isso, eu falei, quer saber? Vou relaxar, porque, tá vendo? Para eles o importante, hoje eles devem olhar e falar assim, nossa, minha mãe foi importantíssima para uma geração. É um exemplo, né? E assim, nossa, e você, né, foi um artista que sempre foi ética, sempre foi bonita, sempre foi carinhosa, mudou de estilo, mas continua. Você foi uma rainha sempre, será, né? Ah, que linda. Gente, a doutora Bertina, ela mostrou pra gente que a medicina pode transformar vidas. E não apenas com os tratamentos, mas com coragem, com empatia, ação social. Então, eu só tenho que agradecer, amiga, muito obrigada por dividir sua história, essa inspiração, os valores com o nosso quilômetro vida, porque a sua trajetória é literalmente a prova de que o conhecimento pode sim e deve andar junto com a compaixão. Obrigada por tudo. Sula, te amo. Eu acho o seguinte, que a Sula tem que ser psicóloga de traumas, porque ela consegue tirar tudo. Eu nunca falei tanta coisa como falei para você. Que tá bom? Muito obrigada. Que é para adoçar só um pouquinho sua vida. Ai, que bom. Assim, é um mimo. Gente, a agenda dessa mulher é uma loucura. E ela me doa. Eu acho que o melhor presente que a gente ganha é o tempo que uma pessoa pode dar pra gente. Né? Ainda mais essa mulher ocupada desse jeito. Mas você pode me convidar mais. E é isso. Aí eu me preparo para as perguntas. E é isso, olha só. Você que nos acompanha, lembre-se que cada quilômetro na vida é um convite para você servir, para aprender e para amar mais. Até o próximo episódio. Beijo. Fica no Quilômetro Vida.